Hoje estamos aqui com o nosso economista e consultor financeiro, Isaac Mariano. Bom dia, Isaac. Bom dia, Patrícia. Tudo bem? Tudo certo. Hoje, Isaac, você vai falar sobre os atalhos financeiros, aquelas estratégias para que a pessoa ganhe um dinheiro mais rápido, que tem riscos, tem consequências. Quais seriam esses atalhos em primeiro lugar? Vamos lá. Hoje, na verdade, antes da gente falar dos atalhos, as pessoas, para tomar uma decisão de investimento, elas sempre vão medir o risco e o retorno desses investimentos, certo? E as pessoas normalmente são ansiosas. A Meire já veio aqui falando disso na semana passada. Não é só gato, né, que é ansioso. Não é só gato que é ansioso. Acho que hoje é um mal da sociedade como um todo. É verdade. Essa ansiedade. E as pessoas, elas buscam um alto retorno e um risco baixo, elas tendem a isso, né? Porém, isso dentro do mundo dos investimentos é praticamente impossível. Nós até falamos que existe a tríade do impossível, que é um investimento com alta liquidez, ou seja, você consegue transformar aquele recurso em dinheiro de forma fácil, um alto retorno e um baixo risco. Ter essas três coisas não existe no mundo dos investimentos. Se tem alguma plataforma, algo que esteja te oferecendo isso, você pode fugir que é cilada. Inclusive a Meire falou na semana passada dos jogos de azar, né? Algumas coisas, né, de apostas, isso tudo a gente deixou bem claro que é bastante cilada. Mas falando do mundo dos investimentos sérios, sempre que você tiver uma liquidez maior, ou seja, transformar o seu dinheiro num dinheiro a mais, você vai ter um risco maior. Exatamente, a tendência é ter um risco maior. Quanto maior o risco, maior tem de ser o retorno, certo? Porém, entretanto, todavia, você tem que tomar cuidado, porque cada investimento varia de acordo com o perfil do investidor. Então, tem aquelas pessoas que elas têm mais liberdade, tem aquele dinheiro que não vai fazer falta no fim do mês, então ela pode arriscar um pouquinho mais. Agora, tem aquelas pessoas que têm aquele dinheirinho contado, ela quer um futuro melhor, porém, ela não pode correr tanto risco, porque se acontecer alguma coisa no seu trabalho atual, tudo isso, ela tem aquele dinheiro para se resguardar. Então, ela precisaria de um investimento ali com uma liquidez boa e um baixo risco. O que a gente pode falar, só para exemplificar, de um investimento de bem baixo risco e um de bem alto risco? Hoje, um de bem baixo risco seria o CDB, que é padrão hoje, todos os bancos oferecem o CDB. E um de altíssimo risco seria os criptoativos, as criptomoedas, né? Que você tem um retorno maior quando você investe nela, porém ela é um mercado que funciona 24 horas por dia. Então, e o mercado financeiro em si, ele é muito veloz, certo? Então, aconteceu alguma coisa lá do outro lado do mundo, como o mercado de criptoativos ele é 24 horas, as pessoas já vão estar precificando aquele ativo para baixo e você pode acordar e não ter mais nada lá aplicado, entendeu? Já que você falou nesse assunto, né? Eu me lembro que quando explodiu aí nas divulgações na internet, as criptomoedas, muito se falava até da idoneidade disso. É um investimento que, se considerar todos os riscos, ele é sério? A pessoa esse dinheiro pode sumir, por exemplo? Depende muito do criptoativo que você compra. Você corre realmente esse risco das pessoas angariarem fundos, levantarem uma grana ali e simplesmente do dia para a noite desaparecer. Hoje o mercado de criptoativos ele está mais consistente, mais robusto. Existem aqueles criptoativos que são sérios, porém também não tem lastro nenhum os criptoativos. Então fica nessa questão. Eu, Emanuel Isaac, isso daqui é um preconceito meu, eu não invisto em criptoativos, porque hoje é muito por convenção. Da mesma forma que o dinheiro de papel ele é convencionado, que aquilo lá tem um valor intrínseco, o criptoativo é a mesma coisa. Então hoje todo mundo acredita, mas e se amanhã ninguém mais acreditar nisso? Ninguém mais querer receber aquele criptoativo, ele perde totalmente seu valor, você perde dinheiro. Agora diga-nos, Emanuel Isaac, adorei o seu nome composto que eu não sabia. Considerando riscos também, não significa que a pessoa deva ter aquele medo, que a gente já falou também dos medos, de se arriscar um pouquinho. É possível
correr algum risco no mercado financeiro? Sim, é possível, Patrícia. Dentro do mercado financeiro, igual eu falei, existe uma API que todo consultor financeiro vai fazer com o cliente, que vai medir o grau de risco que ele está disposto a tomar. Aí tem aquelas pessoas que são mais conservadoras, que precisam de um investimento de baixo risco, tem aquelas pessoas que são moderadas, que daí mesclam um pouco, e tem aquelas que têm um perfil um pouco mais arrojado, que têm um apetite maior por risco, buscando um melhor retorno. Entretanto, sempre diversificar os investimentos. Diversificar nos imóveis, com consórcio, diversificar em CDB, renda fixa, ter a sua reserva de emergência para, se caso acontecer alguma coisa, você ter aquele dinheiro, igual eu falei, com alta liquidez para você estar resgatando ele para utilizar nesse caso de emergência. Porque, às vezes, acontece alguma coisa na nossa vida que a gente precisa de um dinheiro rápido. E daí, se eu tenho tudo alocado em ações, por exemplo, às vezes a empresa que eu tenho a ação comprada, apesar de ser uma empresa boa, eu estudei os fundamentos dela, mas ela não está passando por um bom momento. Ou igual agora, o minério de ferro caiu o preço, por exemplo. Então, as ações da Vale, vamos supor, aqui elas estão um pouco precificadas abaixo. Se eu tenho dinheiro alocado naquele ativo apenas, a hora que eu precisar resgatar, eu vou tomar marcação a mercado, porque não é o melhor momento da empresa, apesar de ser uma empresa séria e bem estruturada. Então, sempre ter diversificado seus investimentos e ter a reserva de emergência ali, para, se caso tu precisar, você ir lá e resgatar da sua reserva de emergência e não mexer nos seus outros ativos. Mas a reserva de emergência, ela tem que estar aplicada também para ela ir rendendo mês a mês. Sim, porque senão você perde para a inflação, né? Igual a inflação acumulada já está em 4,24 nos últimos 12 meses. Já estamos aí perto do teto da nossa meta, o que é muito prejudicial, porque as pessoas elas estão perdendo o ganho Poder real. de compra, Poder né? de compra. O Isaac, então, puxando a sardinha aqui para o nosso lado, por isso que a gente gosta de falar de consórcio, porque é um investimento 100% seguro, ou seja, sem risco. Sim, ele tem baixíssimo risco. O consórcio ele tem a legislação própria, a Lei 11.795, que resguarda os recursos do consorciado, né? Puxando a sardinha para o nosso lado. E ele te traz um bom retorno com a venda da carta contemplada, que já foi falado aqui também. Então, ele tende a te trazer esse bom retorno de uma forma segura, certo? E os nossos clientes, mais uma vez, nossa consultoria vai atender cada perfil do cliente e direcionar o que é melhor para o cliente de acordo com a sua necessidade e o seu momento de vida ali. Maravilha, Isaac Mariano, Emanuel Isaac Mariano, sempre muito bem preparado aqui para a entrevista. Muito obrigada mais uma vez, viu? Obrigado você, Patrícia, pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui com você.